Eric, eu até gostaria de fazer mais coisas para Deus, de ser usado mais por Deus na minha vida, no meu território, mas eu penso que eu tenho vergonha e eu tenho também medo, né? Tem coisas que podem ser grandes demais para eu fazer, tem coisas que eu não sei o que as pessoas vão pensar, né? E se eu sinto medo no meu coração, como pode ser Deus mandando eu fazer alguma coisa se eu tô com medo, né? Se eu tenho medo, provavelmente isso não é de Deus. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, você que é um guardião da aliança. Já curte esse vídeo, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é um guardião da aliança. Essa é uma série de vídeos, né, onde nós estamos fazendo uma devocional de orações, baseado no livro A Oração de Jabes. Nós estamos na segunda semana de devocionais. O tema é que me alargues as fronteiras. Esse é o vídeo 11, tá? O dia 11, e o tema de hoje é a face do medo. O texto de hoje está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, tá? Já estou aqui com a minha Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, é uma Bíblia de estudo GPS, tá? Se você quiser acompanhar pela internet ou na sua casa, é uma Bíblia nova tradução na linguagem de hoje. Josué 1:9 diz assim: Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Palavra poderosa que Deus deu a Josué, né? Eu estarei com você onde quer que você for. Por esse motivo você não precisa ter medo, né? Josué, ele tinha recebido a ordem de Moisés e do próprio Deus de entrar com o povo na terra prometida, depois que Moisés já havia morrido, né? E Josué era servidor de Moisés. Ele andava lado a lado com Moisés. Ele viu os milagres que Moisés realizou, tanto na abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, tirar a água da rocha, um monte de codorna vir para dar carne para o povo, a terra se abrir lá e engolir os rebeldes. Josué viu tudo isso em primeira mão, né? E agora é a vez dele começar a realizar milagres no nome de Deus, e ele tem que entrar e tem que levar um povo de mais de 600 mil pessoas, colocar esse povo dentro da terra prometida, né? Quando o próprio Moisés muitas vezes falou: Deus, eu não aguento carregar todo esse povo, me ajuda, né? Moisés falava para Deus. Imagina o medo de Josué, é normal que ele tivesse com medo, né? Era uma tarefa muito grande para ele realizar sozinho. Só que Deus fala: não tenha medo, seja forte e seja corajoso. Deus está falando: você, Josué, a sua parte é ser forte e corajoso. E a minha parte, Deus está falando, é ir com você e cumprir tudo através das suas mãos. Deus ainda fala: como eu fui com Moisés, eu serei contigo, né? E o medo, ele vai aparecer em toda a Bíblia. A gente pensa, seria bom se Deus estivesse comigo para eu não ter medo, né? O fato de Deus estar com a gente não tira o medo de nós, né? Você tem que ser corajoso. Ter coragem, né? Ser corajoso, ser corajosa. Ter coragem não é não ter medo. Aquele cara é muito corajoso, ele não tem medo de nada. Não é isso que é coragem. Coragem é você fazer o que tem que ser feito, apesar do medo, né? Pergunta aí para aquelas pessoas que fazem esqui, que descem uma grande montanha de gelo, se toda vez que vai descer não bate um frio na barriga, né? Pergunta para um pregador na igreja, né? Um pastor, um pregador, um líder, né? Se toda vez que ele vai pregar não bate um frio na barriga até ele começar a pregar a palavra, até ele começar a fluir ali, né? Eu sou pregador, eu sinto, muitas vezes a gente vê aquela multidão, né? Aquele povo ali da igreja que vai ouvir a nossa palavra, a gente sente um frio na barriga. Tudo isso é normal, né? O medo faz parte das nossas vidas. Se a gente vê Abraão, ele teve medo de não ter filhos. Ele falou: ó Deus, como é que eu vou ter descendentes, né? Se o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, né? O Eliezer de Damasco. E eu não tenho filhos, né? Abraão teve medo de morrer, tanto que ele pediu para Sara falar que era irmã dele, não esposa. O mesmo medo passou por Isaac, o mesmo medo passou por Jacó, né? Jacó teve medo de enfrentar Esaú e de morrer. José teve medo, né, com certeza, quando foi abandonado no poço pelos seus irmãos. Depois na cadeia, né, ficou 2 anos injustamente na cadeia antes de ser governador do Egito. Mas nenhum deles deixou esse medo atrapalhar o propósito deles, né? Moisés teve medo de falar com o faraó, falou para Deus: manda outro, eu não sou aquele, eu sou gago, né? Eu tenho peso na língua, não sei falar direito, né? Os estudiosos acreditam que Moisés era gago, né? Deus falou: então você vai junto com Arão e Arão vai falar por você, né? Josué teve medo. Davi teve medo, né? Talvez não ao enfrentar Golias, mas quando ele foge de Absalão, seu filho, quando ele foge de Saul, o rei, né, que queria matar ele, Davi teve medo e fugiu. Gideão teve medo, né, com apenas 300 homens, enfrentar os midianitas, que eram mais de 20, 30 mil aproximadamente, eu não lembro o número, mas era um número muito grande que ele tinha que enfrentar com somente 300 pessoas. Nossa, daria para falar um monte de pessoas que tiveram medo, né? Na Bíblia, propriamente dito, o próprio Cristo, ele falava para os discípulos: não temais, né? Deus se agradou de entregar a vós, pequeno rebanho, o reino dos céus.
Paulo ele fala para Timóteo, Deus não te deu espírito de temor, né? Não tenha medo, mas Deus te deu um espírito de amor, de moderação. E por que Timóteo tinha medo, né? Ele andava com caras grandes como Paulo, né? Como apóstolo, mas por que ele tinha medo? Porque é normal do ser humano ter medo. Você está vendo ali milagres acontecendo, grandes coisas sendo feitas pelo Espírito Santo, e você automaticamente pensa, Paulo está fazendo isso, mas como é que eu vou fazer? Meu pastor prega bem, mas eu não sei falar de Deus para as outras pessoas. Tal pessoa faz bem aquilo que ela faz, mas eu não vou conseguir. Né? Tal pessoa sabe fazer o trabalho, eu não sei fazer, eu nunca vou aprender, né? Mas na verdade você pode ir planejando, como a gente já estudou aqui nos vídeos, né? Fazendo planejamento e ir aprendendo, aumentando aí o seu território, o seu espaço. E para isso é necessário enfrentar o medo de seguir em frente. Nós vamos ter medo, tá? É normal, a Bíblia fala que nós teremos medo, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então em Cristo nós podemos vencer o medo, podemos enfrentar o medo, atravessar o medo, ir com medo e tudo, tá? É necessário que nós façamos isso para nós alcançarmos as boas obras, alcançarmos um grande território, alcançarmos mais para o nosso Deus. Geralmente a gente pensa, né? Se eu tô com medo não pode ser de Deus, Deus está mandando eu fazer isso. Mas a verdade é que não é o medo que determina se algo é de Deus ou não, é a paz, né? A Bíblia fala a respeito do Espírito, colocando certeza no nosso espírito, né? A certeza da salvação e uma série de outras certezas que ele pode colocar, né? Então, se você tem paz, você está fazendo uma coisa, mesmo com medo, mas você sente paz, tranquilidade, você sente que tudo está te mandando naquela direção, provavelmente é Deus te comandando a fazer isso. Quando você não sente paz, às vezes você nem está com medo, mas você está, nossa, eu estou incomodado, acho que não é para fazer isso, não estou me sentindo bem em fazer isso. É como se fosse uma aflição, né? Como se fosse um sinal vermelho dentro de nós, no espírito. É como se houvesse um sinal verde para fazer e um sinal vermelho para não fazer. E esse sinal, né? Essa lâmpada, a Bíblia fala que o espírito do homem é a lâmpada, né? Do seu corpo, os olhos são a lâmpada, né? Lá em Salmos vai falar que nosso espírito é a nossa lâmpada que nos guia. E isso é o que nos leva a fazer ou não fazer alguma coisa, né? Não é o medo, não é a raiva, não é a quantidade de recursos ou a falta de recursos que nos leva a fazer ou nos impede de fazer. Mas é o nosso espírito, é o Espírito Santo nos dando paz ou não dando essa paz. Esses seriam dos principais, né? E aí tem também aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia, né? Eu vou fazer uma coisa, mas a Bíblia não deixa eu fazer isso. A Bíblia fala que isso é errado, que isso é pecado. Então eu já não posso fazer, por natureza. Deus não vai mandar você fazer alguma coisa que seja contra a vontade dele, que já está declarada na Bíblia, por exemplo. Mas você pode fazer tudo aquilo que você sente paz, tudo aquilo que Deus te orienta a fazer de acordo com a palavra dele. O texto de hoje diz assim: não tenha medo de dar um grande passo. Você não pode transportar um abismo com 2 pulos pequenos. David Lloyd George. E o segundo diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha nos grupos, nos pequenos grupos, na igreja, no WhatsApp. Manda também esse vídeo aí para qualquer pessoa que faça sentido. Se inscreve também lá no nosso grupo do Facebook, os Guardiões da Aliança, torne-se um Guardião da Aliança. Todos os links estão aqui no primeiro comentário afixado ou na descrição desse vídeo. Muito obrigado e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos da Devocional de Jabes.